Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Above Talks. Meu nome é Rafael, sou estudante da instituição SENAC e voluntário na ABAV Expo 2025. Gostaria de convidar ao palco a senhora Janine Pires e o senhor Lucas Grilo com o tema COP30, o que está em jogo para o Brasil. Obrigada. Agradeço muito. Vou te convidar, Lucas, para a gente sentar. Agradecer a presença de vocês. Se vocês quiserem ficar aqui mais perto da gente, a gente agradece. Vocês estão um pouquinho longe aí. Querem vir para cá? Fiquem bem à vontade. Eu sou Janine Pires e estou aqui conversando hoje com o Lucas Grilo, que é gerente do CEBEDES. O CEBEDES é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. E nós, na verdade, aqui temos o desafio nos 4 painéis que nós vamos ter hoje de tratar os temas relacionados ao turismo de uma forma bastante prática e que a gente possa trazer a profissionais, empresários, instituições e destinos aquilo que é a colaboração do turismo dentro do escopo da COP. Então, Lucas, super obrigada, nós vamos bater um papo. A plateia também está convidada a interagir com a gente, tá? A Michele está ali com o microfone na mão, então se alguém quiser, inclusive durante a nossa fala, bater papo com a gente, essa que é a ideia, tá? Então, agradecemos bastante vocês. Lucas, então, super bem-vindo, obrigada ao CEBEDES, a Marina, que é a presidente, que é nossa amiga, é minha colega de conselhão. E eu queria que você começasse aqui brevemente, Lucas, além de te agradecer muito pela presença, contar um pouco para a gente só o que é o CEBEDES, que o pessoal do turismo acho que não conhece o CEBEDES. Alguém conhece o CEBEDES aqui? O pessoal não, né? Nós do turismo não somos familiares ao CEBEDES. Acho que é uma oportunidade, inclusive, verdade, né, Janine, para convidar empresas do turismo a fazerem parte do CEBEDES. O CEBEDES, pessoal, é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. A gente é, obviamente, um conselho empresarial que representa a voz das empresas dentro do debate da sustentabilidade e clima. Tá? Já desde 97 o CEBEDES faz esse trabalho e a nossa principal função aqui, né, é fazer esse discurso climático poder virar uma realidade a partir do poder e da capacidade de execução das empresas brasileiras. A gente tem aqui, como empresas associadas, algumas das maiores empresas brasileiras que aqui certamente todo mundo conhece, a Natura, a Unilever, a Petrobras, o Itaú, enfim, quase 120 empresas fazem parte do CEBEDES hoje e discutem lá dentro uma série de temas ligados à agenda da sustentabilidade. Mas, acima de tudo, além de gerente do CEBEDES, Janine, eu sou um grande apaixonado pelo Brasil e por viajar pelo Brasil. Eu sou suspeito para falar, assim, sempre que eu posso viajar, eu viajo pelo Brasil, eu sou apaixonado e estou achando a feira linda, maravilhosa, muito feliz de estar aqui. Obrigada, também. E você, o Lucas é um grande especialista nesse tema do clima e o setor de turismo, embora seja tão transversalmente relacionado com essa agenda, não tem, por exemplo, nenhuma atuação direta, né, dentro do CEBEDES, mas o CEBEDES, para quem está aqui com a gente, tem uma presença muito grande, não só, por exemplo, com a sua presidente, que é uma enviada especial para a COP30, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa, uma entidade que trabalha na construção das soluções que o Brasil precisa. E aí, nós aqui do turismo, quando a gente pensa de COP, a gente está pensando um pouco com uma cabeça de quem hospeda, de quem alimenta, né, de quem faz receptivo, de quem prepara pacote. Mas hoje a ideia aqui é um papo bem diferente. Então, eu queria que você trouxesse para quem está aqui com a gente uma explicação para leigos do que é exatamente a COP. Qual é o objetivo da COP, né? O que é essa conferência do clima que acontece já a sua 30ª edição, né? Depois a gente vai falar um pouco por que ela está no Brasil, mas um pouco assim, só para a gente entender o que é a COP do ponto de vista da sua essência. Excelente, Janine. Eu acho que todo mundo aqui deve ter visto ao longo desse ano pelo menos uma notícia na mídia sobre a COP, né? Eu acho que o fato da COP estar acontecendo no Brasil, na sua 30ª edição,
de uma forma ou de outra, traz um pouco o nosso olhar para a questão climática, que é justamente o tema que a COP debate. A COP, pessoal, é a Conferência do Clima da ONU. Tá? Quando a gente fala da questão climática, né, e da crise climática causada pelo excesso de gases de efeito estufa na atmosfera, a gente olha a atmosfera e ainda que um país ou outro país consiga reduzir ou até mesmo zerar a sua emissão de gás de efeito estufa, a atmosfera é algo compartilhado, né? Então, para poder lidar com um problema ligado a algo que todos nós aqui humanos, independente de país, raça, cor, gênero, todos compartilhamos a mesma atmosfera, é super importante que a gente possa acessar o multilateralismo. Então, a ideia da COP é poder trazer todos os países para poder discutir quais são os caminhos e as formas para poder combater a crise climática de forma unida. Porque, novamente, como é um problema de todo mundo, se um país ou outro continuar... Não tem fronteira nenhuma. Não tem fronteira, né? Não tem como falar, daqui para lá o gás é seu, daqui para cá o gás é meu. Os gases de efeito estufa que estão na atmosfera impactam todo mundo. Claro que de maneiras diferentes, mas o impacto é na atmosfera e por isso é necessário discutir isso de maneira coletiva. Então a COP tem essa função de trazer, uma vez por ano, os países para poder discutir com seus diplomatas e também suas sociedades civis, poder debater caminhos para poder descarbonizar as suas economias e garantir, né, eu acho que essa é a principal meta quando a gente fala da função das COPs hoje, dentro do Acordo de Paris, garantir que a temperatura média do planeta não chegue acima de 1,5 graus em relação aos nossos níveis pré-industriais, né? Eu acho que esse número é um número muito mágico no debate, né? Porque até 1,5 graus, os cientistas estimam que a gente consegue ainda ter uma vida relativamente confortável. Mas acima de 1,5 graus, cada aumento de temperatura, da temperatura média, vai cada vez mais fazer com que o clima fique mais hostil para a gente. Então é muito importante a gente estar focado nessa meta e batalhando para que a gente consiga manter a temperatura média do planeta dentro desse 1,5 graus, porque é isso que vai conseguir manter a vida na Terra como a gente conhece hoje. Tá, e aí eu sei que na COP a gente tem os tais dos NDCs, né? Que a gente que é do turismo temos os nossos jargões que nós estamos acostumados, mas quando eu comecei a conviver lá no Conselhão com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, comecei a ouvir alguns termos assim. E então os países eles firmam compromissos, né? Dizendo, olha, eu com a minha característica, com as minhas emissões, com o meu perfil de impactos nos mais diversas formas de uso, sei lá, de energia, de emissões, eu assumo um compromisso X, né? Como é que isso se dá lá na COP? Os países agora recentemente se eu não me engano, até poucos países apresentaram, né, os seus resultados. Você explica um pouco para a gente o que é isso? Claro, Janine. Essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que quando a gente fala de COP, começa a aparecer uma sopa de letrinhas. E eu acho que NDC é uma sigla que aparece para a gente. A NDC, pessoal, ela em português, né, quer dizer Contribuição Nacionalmente Determinada. Existe hoje um grande acordo multilateral que foi feito em 2015, que é o principal acordo climático da história da humanidade, que é o Acordo de Paris. E esse acordo, Janine, ele prevê que cada país diga qual que é a sua meta, até onde ele consegue ir na redução de emissão de gás de efeito estufa. Como você falou, cada país tem sua característica, sua economia, sua necessidade de continuar crescendo para poder atender sua população. Então, cada país foi lá e coloca qual que é a sua meta para poder reduzir. A primeira vez que isso aconteceu foi logo em 2015, no Acordo de Paris, e essa meta ela é revista a cada 5 anos. Então, a gente está agora em 2025 e é a segunda vez que essa meta está sendo revista pelos países. Então, no caso brasileiro, o Brasil saiu na frente, obviamente, para poder colocar essa posição de liderança, né, dentro do debate climático global e colocou a sua meta, então, no ano passado, em novembro de 2024. O Brasil, então, ele quer reduzir em 53% a sua emissão de gás de efeito estufa, comparando, então, com 2005, né, isso até 2030, e ele quer ser um país carbono neutro, né, ou seja, ele quer que a sua emissão líquida seja zero até 2050. Então, uma meta bastante ambiciosa, tá? Grande parte dos países que estão colocando essas metas, Janine,
eles têm hoje uma meta ali para 2040, 2050 ou 2060 atingir o que a gente chama de net zero, tá? Isso. Você diria assim, comparando com outros países, a gente sabe que o Brasil, por exemplo, tem um percentual de uso de energias renováveis que é bem mais alto do que de outros países. Mas se a gente olhar de uma maneira geral, a gente pode dizer que o Brasil está fazendo o seu dever de casa? Eu acho que sim, Janine. Por que eu digo isso, tá? Quando a gente compara o perfil de emissões do Brasil com o dos demais países, o nosso perfil de emissões ele é bem peculiar. Por quê? A maior parte das nossas emissões, quando a gente olha para a emissão de gases de efeito estufa, ela vem do que a gente chama de mudança no uso do solo, tá? Na prática, isso é desmatamento, tá? Então, que é um dos grandes problemas da gente, né? Exatamente. Mas a gente está falando aqui do desmatamento ilegal. Então, a grande questão aqui, desmatamento ilegal, gente, é crime. É comando e controle para poder garantir que isso não aconteça, tá? E a gente verifica, olhando para os números, uma redução do desmatamento ilegal do Brasil ao longo dos anos. Tivemos recentemente um aumento, mas novamente voltou a cair, tá? Então, em relação a esse perfil de emissões, o Brasil, se ele conseguir combater essa questão, ele já sai na frente para reduzir grande parte das suas emissões. Se a gente comparar com outros países, a grande parte das emissões está justamente na geração de energia. E aqui a nossa, como você falou, é majoritariamente limpa e renovável por meio de hidrelétrica, por meio de usina solar e também usinas eólicas. Então a gente tem um perfil de energia que os países do mundo invejam. Temos países colocando metas para chegar muito aquém do que a gente já tem hoje no Brasil. Então assim, a gente tem que se orgulhar dessa nossa matriz energética que é majoritariamente limpa. A gente está hoje, cerca de 80% da nossa energia elétrica é limpa e renovável, Janine. Foi bom esse esclarecimento, não sei se vocês concordam com a gente, mas quando fala no Brasil de desmatamento, fica parecendo que é um monte de gente querendo abraçar a árvore e dizer assim, não derruba a árvore, sem entender o que significa o desmatamento dentro desse contexto. Mas, enfim, é um tema bastante amplo. Eu queria agora vir um pouquinho aqui para o nosso mundo do turismo, porque eu nem sei se todo mundo aqui sabe, para a gente poder pensar um pouco mais praticamente, dentro desses compromissos que o Brasil assume e de todas as metas que a gente tem que cumprir, é claro que se cada setor ou cada área pública ou privada pensa na verdadeira colaboração que pode dar para aquela determinada meta ser atingida. Então, o Ministério do Meio Ambiente fez o que se chama Plano Clima. E dentro do Plano Clima existem vários setores, inclusive o Brasil, me corrija, foi o primeiro país a incluir, aí não no Plano Clima, mas na taxonomia, que eu vou pedir para te explicar o que é, o setor de turismo. Porque muitas vezes o turismo ele é tão transversal que é difícil de você mensurar algumas coisas. E a gente tem alguns exemplos, por exemplo, Bonito, a cidade de Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul, é um dos grandes exemplos que a gente tem. O pessoal fica achando assim, só de turismo sustentável, mas não, eles têm um programa muito consistente. E aí a minha pergunta para você seria, nós que viajamos de avião, transportamos nosso passageiro do aeroporto até o local que a gente vai, que consumimos matéria-prima, e vamos lembrar que a gente tem no turismo impactos sociais, impactos culturais, que também são muito importantes de serem medidos, né? Não é só a questão de reuso de água, de energia e de outros fatores. Como que isso, dentro do turismo, conversa com essa agenda maior? Excelente pergunta, Janine. Quando a gente olha para o turismo, é o setor responsável hoje por 10% do PIB mundial. No Brasil isso é um pouco menor, a gente está hoje em cerca de 7,7% do PIB, tá? E globalmente também, 1 em cada 10 empregos está no setor de turismo. Então é um setor extremamente importante para a gente poder olhar para a questão climática que impacta todos nós, tá? Uma coisa também que eu acho que aqui no Brasil, né, e esse dado é global na verdade, a gente tem hoje o setor de turismo sendo responsável por 8% das emissões, Janine. Também é um valor nada desprezível, tá? Então a gente tem hoje o setor
Na prática, né, quando a gente vai olhar para isso, né, turismo envolve movimentação de pessoas, como você bem colocou, né? E a questão dos voos é onde está hoje, talvez, o principal ofensor das emissões do setor de turismo, porque os voos comerciais, eles têm uma emissão muito grande, tá? Então esse é um grande desafio que a gente tem hoje para poder tratar e cada vez mais descarbonizar o turismo, mas não somente, né? Poder olhar para as economias e descarbonizá-las totalmente. Então, enquanto a gente tem o turismo, por um lado, sendo esse ofensor também, né, um setor que contribui para as emissões, a gente tem, por um outro lado também, Janine, um grande potencial do turismo, como você falou, ele é um setor transversal, então a gente consegue, com alterações no turismo, poder impactar e influenciar muita gente também, tanto para aumentar a consciência em relação às questões climáticas, porque eu acho que quem está viajando, e aqui não é trabalho, né? Estou colocando quem está viajando de férias, né? Está num lugar bonito, está num outro estado de espírito, né? Está em contato com a natureza e pode muito bem estar mais aberto a se conscientizar. Então, nas viagens que eu faço pelo Brasil, né, lugares naturais, a gente sempre tem os guias falando sobre a importância da questão da sustentabilidade, né? E cada local tem a sua peculiaridade. Então, é um setor que tem um potencial de educação e conscientização muito grande dentro dessa agenda. E, claro, olhar também para as questões mais duras de emissão por voo, emissão por uso de automóveis, também é importante. Claro que a gente não quer necessariamente aumentar o preço e fazer só o consumidor pagar, mas é importante conscientizar o consumidor também para poder mas aumentar um pouquinho. A gente sabe que esse aumento é bem pequenininho, né, Janine, para poder permitir a compensação das emissões com compra de créditos de carbono. Então, eu vejo o setor com esse grande potencial, dado a sua atuação muito transversal, de contribuir também para a redução. A gente tem, inclusive, o SAF, né, que é lógico que eu sei que tem empresas até que já fizeram voos completamente 100% utilizando o combustível renovável, e o Brasil e outros países do mundo, né, e a própria aviação global tem muita pesquisa e muito trabalho em cima de, não só de quando você faz assim a renovação de uma frota, que você vai fazer um voo transatlântico e que, portanto, aquele avião já consome menos combustível, já tem outro tipo de emissão. Então, existe muito disso. Às vezes, pode ser até que a gente não tenha tantos aviões voando quanto a gente precisava no mundo. As grandes cadeias hoteleiras têm muitos programas, que não é aquele programa, sim, deixe sua toalha aqui, se você não for reutilizar, porque isso aí já é importante, mas ficou um pouco... padrão, né? Já virou, né, o mínimo a ser feito. Mas o importante, eu vejo no nosso setor, e os debates que a gente vai ter aqui depois, eles procuram trazer exemplos que, de fato, sejam práticos e consigam impactar os resultados dentro dessa agenda maior que a gente tem. Porque fica muito parecendo assim, isso não é um problema meu. Então, eu vejo como importante, E a gente tem, por exemplo, a Brastoa, que todo mundo aqui conhece, a Associação das Operadoras de Turismo. Eles têm um aplicativo para que os passageiros, nós que trabalhamos no turismo, possamos fazer a compensação dos nossos voos. Então, isso é uma atitude pessoal minha, né, que eu vou pagar lá 17, 20 reais e eu vou compensar o meu voo. Como a empresa aérea, né, a IATA, está preocupada com essas emissões. Mas aí a pergunta que eu queria te fazer é: como você vê alguém de fora do turismo e é um viajante e que trabalha com isso, como você vê a colaboração do nosso setor na prática? Como que eu posso, como uma empresa pequena, média, grande, como as empresas que vocês têm no CEBED, né, fazem, como que o turismo poderia ser mais ativo? Eu, sinceramente, acho que nós estamos muito aquém. Muito ok. Nós temos grandes exemplos no Brasil e, é claro, quando você nós vamos ter daqui a pouco um indígena de uma aldeia que recebe turistas, ou você está num ecossistema super sensível. Então, a gente tem exemplos maravilhosos no Brasil,
né? A biofábrica de corais que faz turismo regenerativo. Então, o turismo ele pode ser, o que você falou, o outro lado da moeda, porque ele não vai sobreviver enquanto atividade econômica se a questão cultural, ambiental, social não forem resolvidas. Ele simplesmente acaba. E eu vejo que não dá assim, eu vendo Praia do Nordeste, apareceu óleo na praia, eu vou lá e vendo outra coisa. Não dá mais para o setor se comportar dessa forma. Como você vê isso? Com certeza, Janine. Eu acho que não vai existir turismo em um planeta que está colapsando, né? Então, esse olhar que o turismo tem para o cuidado é muito importante, porque justamente tem que cuidar do que a gente quer mostrar, né? Das belezas naturais, mas não somente, né? Tudo que a gente consegue colocar num pacote, poder oferecer também para os turistas, seja para uma viagem a trabalho, uma viagem também a lazer, a turismo. Então, tudo isso eu acho que é super importante, porque enquanto a gente tem por esse lado, né, o setor impactando as emissões, a gente tem o setor sendo muito impactado também pelas questões climáticas. Então, a emergência climática, ela vai fazer com que os eventos extremos se tornem cada vez mais frequentes e cada vez mais extremos. Então, a gente teve as chuvas no Rio Grande do Sul no final do ano passado. E aí teve gente que falou, mas já aconteceu isso lá há 100 anos. De fato, já aconteceu, pessoal. Não são necessariamente eventos inéditos, mas a questão é que o intervalo de tempo entre os acontecimentos vai ficar cada vez menor e eles vão ficar cada vez mais extremos. Isso vai impactar na mudança também de regime de chuva. Então, se não chover nos Lençóis Maranhenses, não tem lagoa. Se não tiver lagoa, não tem visita, não tem turismo. Então, esse setor ele é muito impactado pela questão de mudança de regime. Se estiver seco no lugar onde tem uma cachoeira, o turismo cai. Um lugar que está muito quente, assim, desconfortavelmente quente, vai também afastar o turista, né? Então, um conselho que eu dou para as pequenas, médias e também grandes operadoras de turismo é você não deixar de fazer algo com medo de estar fazendo pouco. Eu acho que cada um pode começar a partir do conhecimento que tem e dos exemplos que conhece, tá? Eu estava me preparando para falar aqui com você hoje e eu me deparei com um guia. Eu vou até ver aqui o nome para não falar errado para vocês. Guia Brasileiro de Ação Climática para Empresas e Destinos Turísticos. Ele foi criado por uma série de parceiros, inclusive eu acho que a Embratur também é um desses parceiros, e traz uma série de iniciativas que podem ser feitas por empresas pequenas, inclusive, também, para poder contribuir com essa agenda. Eu acho que a questão da compensação de carbono é uma delas, a conscientização também, mas olhar para o resíduo, olhar para como esse resíduo é tratado, olhar para como a energia é gerada, olhar para como a alimentação é preparada, aonde que eu estou comprando aquele alimento. Se eu estou comprando alimento muito longe daqui, eu estou deixando de apoiar a minha economia local, estou trazendo um alimento que teve que voar, teve que gastar combustível, às vezes até importado, para poder estar aqui no Brasil e eu estar oferecendo aquele alimento. Então, por que não comprar localmente, onde a pegada de carbono, né, a quantidade de carbono que aquele alimento emitiu para chegar até o ponto que ele vai ser consumido é muito menor. Então, existe uma série de iniciativas, pequenas e também grandes, que podem ser feitas para poder fazer com que cada um consiga fazer aquilo que está ao seu alcance nesse momento. E aí, é claro, a gente vai cada vez mais também conhecendo, né, vendo como que o turista responde, reage também a tudo isso, Janine, para poder cada vez mais aumentar, né? Porque a gente vai ter, em relação ao turismo, cada vez mais um turista mais consciente, porque essa questão do clima, ela está cada vez mais próxima do nosso dia a dia. Antes a gente via as pessoas falando, mas é uma coisa distante, é no futuro. Agora não, agora já é uma coisa aqui. E quando eu digo aqui, é triste dizer, mas assim, é aqui no Brasil, né? Porque quando era um incêndio na Califórnia, um incêndio em Portugal, ainda estava longe. Quando passa a ser uma enchente aqui no Rio Grande do Sul, uma seca do Rio Amazonas, isso passa a ser algo aqui no Brasil. Uma seca em São Paulo, no Rio, então assim, já está no nosso dia a dia. Então a consciência em relação ao tema só vai aumentar. E em relação a isso, a gente vai ter também um turista cada vez mais exigente em relação aos produtos que são oferecidos a ele. Às vezes, eu não sei se vocês acham, mas às vezes tem gente do setor que vive em outro planeta, porque a gente vende águas, a gente vende oceanos, a gente vende passeio de barco, né? A gente vende passeio de barco, a gente vende uma visita a uma comunidade indígena, a gente vende o passeio na Amazônia, Lençóis Maranhenses e vendemos cultura, né? A gente fala vender. Acontece que
às vezes a pessoa tem vamos dizer assim, esse hábito que não se transformou para se preparar para um novo paradigma e, de fato, colaborar. Às vezes, até empresas que, quando o Brasil tem muita moda do ESG, ficou muito na moda, agora como se fosse uma coisa nova, né? Mas aí a empresa usa o ESG ou outras siglas que surgem dentro do próprio mercado financeiro, que estão relacionadas também à questão climática, à questão social, né? Mas o que importa, no fundo, é o lucro. E eu não estou condenando isso, porque isso faz parte da vida da empresa. Mas você não pode agir como se aquele seu negócio não tivesse em risco, porque o seu negócio está em risco. A sua rentabilidade está em risco não tão longe, né? Como que vocês lidam com isso lá no CBEDS? Uma coisa que o CBEDS sempre frisa muito, Janine, a gente quer fazer com que as empresas que coloquem a sustentabilidade no centro da sua estratégia sejam as empresas que estão se dando melhor na competição. E a gente já verifica isso hoje, tá? Tem muita empresa ainda olhando para a questão do clima como um custo. Eu tenho que gastar para poder compensar, eu tenho que gastar para fazer um inventário de carbono. E, de fato, isso também é um custo, a gente não vai negar, tá? A gente não tem aqui um mundo cor-de-rosa. Mas a gente também observa que as empresas que passam a olhar para essa questão por um prisma de oportunidade, e aqui eu não quero fazer um discurso vazio, tá, pessoal? A gente vê hoje já exemplos concretos de empresas que passam a olhar e falam, peraí, se eu fizer assim, se eu fizer assado, como que eu posso fazer essa questão que antes eu podia olhar como um problema, passar a ser uma oportunidade? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que todo mundo conhece, da Natura. A Natura passou a olhar para os ativos da floresta pelo seu valor do ponto de vista do cosmético, tá? Isso também pode ser olhado do ponto de vista dos remédios, né? A gente tem um monte de oportunidades. Mas, o que acontece? A Natura passou a olhar, passou a colocar aqueles produtos da floresta, né, dentro dos seus produtos. Claro que foi muito difícil, né, você desenvolver toda uma cadeia de valor na floresta, né, conseguir chegar lá e fazer aquele insumo chegar até a fábrica, não é um desafio trivial, mas foi feito. E agora, quanto mais a Natura vende, né, mais ela consegue gerar renda para quem mora na floresta, as comunidades tradicionais, as populações ribeirinhas. Então, passou a ser um ciclo virtuoso, a olhar para a questão da sustentabilidade e colocar isso no centro da sua estratégia e como um gerador de oportunidade. Então agora a gente vê até outras marcas que vão lá na Amazônia também compram produtos para poder colocar nos seus produtos, né? Porque é uma coisa que o pessoal começou a olhar com um outro olhar, né? E eu acho também, Janine, a gente já falou um pouco da COP, né? Sobre esse prisma da importância dela para a discussão multilateral, mas o fato da COP ser no Brasil, você não tenha dúvida, quando passa uma reportagem em algum lugar do mundo sobre a COP no Brasil, eles vão falar também, né, da floresta, vão falar também o que mais tem no Brasil, né? Então, assim, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Da mesma forma que foi na época da Copa também, né, as reportagens lá fora falam do Brasil. Então, eu acho que é um momento também, quando o mundo olha para a gente também poder oferecer, né, e mostrar o que o Brasil tem de melhor, né? E eu não tenho dúvida de que isso vai contribuir positivamente também, né? Porque, assim, o pessoal vai voar de longe para vir aqui. Muitos deles, Janine, já pegam umas fériasinhas ali, logo depois da COP, e estendem. Então, assim, pode ser para ficar ali em Belém, em Ananindeua, pode ser para voar para algum outro lugar, tá? Então, a gente vai ter aqui um grande fluxo de pessoas, né? Pessoas com um poder aquisitivo relevante, que elas podem também estar aqui e estar gastando, e estar conhecendo o Brasil, e estar postando e voltando para os seus países e falando que conheceram um destino que não conheciam até então. Então, também tem essa oportunidade de colocar os holofotes para o Brasil. Ainda que a gente não escuta a questão climática, mas as pessoas vão vir para cá, vão conhecer a região e vão querer conhecer mais do país. Então, acho que isso fica, né? Porque, assim, viajou, postou, o pessoal gostou, o amigo vê e fala, onde que é isso? A gente faz isso, né? A gente vê o amigo postando e fala, eu também quero ir, né? Então, a gente tem esse impacto também que pode acontecer e vai acontecer certamente com esse afluxo de pessoas vindo para o Brasil durante a COP30. E é engraçado porque teve esse debate, que nem quero trazer esse debate para cá, da questão de Belém não ter estrutura para receber a COP, que aqui o nosso setor discute muito. Mas tem uma outra forma de você ver isso, que é assim,
os maiores desafios, isso são pesquisas científicas, são estudos, né, que mostram, ligados à agenda climática, ao aquecimento global, tem uma influência nas comunidades ou nas populações mais frágeis, mais vulneráveis, nas crianças, né, em comunidades realmente que estão desprotegidas. E quando a gente traz um evento desse para um lugar com o perfil de Belém, né, e aí eu acho que eu entendo por que o governo, o presidente Lula, principalmente, quis trazer para Belém, por conta de que isso vai expor exatamente essa faceta. Para quem organiza um evento, né, para nós que recebemos, é difícil a gente entender isso. Porém, se trata exatamente de expor esse lado da questão, que afeta a todo mundo, é claro. E nós, do turismo, no fundo, a gente está falando de pessoas, né? Se eu quero fazer qualquer tipo de viagem para qualquer lugar, eu sou um morador temporário daquele espaço. Pode ser uma praia, uma floresta, uma cidade. Eu vou estar ali, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou visitar, eu vou comprar. E eu vou usar toda a estrutura, né, de água, de energia, de ar-condicionado, de toalha, de comida, de história, de cultura que aquele lugar tem, né? Então, esse lado é um lado que a gente não está muito acostumado a lidar no setor de turismo, mas é um lado que expõe essa vulnerabilidade. E junto com essa exposição global, chama também mais atenção nesse sentido, né? Com certeza, Janine. A escolha de Belém para sediar a COP foi uma escolha com muitas facetas, né? Uma delas, claro, é política, isso que você colocou é super importante, e outra também é para poder trazer as pessoas para sentir o que é a Amazônia. A Amazônia é super importante na regulação climática do planeta, e qualquer debate hoje que aconteça fora do Brasil e no Brasil sobre a questão vai tratar da Amazônia. E tem muito gringo que fala da Amazônia, mas nunca esteve na Amazônia, nunca viu quais são os desafios da Amazônia. Como que é o desafio do clima, do calor, da umidade, das distâncias que a gente tem que passar, de uma época de chuva que eventualmente inviabiliza um transporte. Então, até na hora que eles vão investir aqui e querem trazer dinheiro, eles falam, eu quero investir em tantos milhões de hectares na floresta. Mas é factível? Às vezes o que a gente precisa é de ter vários tickets de 50 mil reais para poder apoiar produtores na região, tá? E o gringo fala, não, eu quero um grande projeto. Mas assim, eles poderem vir para cá e experienciar os desafios, né, e as oportunidades também da floresta, eu acho que contribui muito também para esse debate. Tanto do ponto de vista que você falou, né, da agenda doméstica, mas também para colocar isso aqui durante as negociações, né, que o que a gente quer é que a COP traga bons frutos do ponto de vista da negociação multilateral também, né? E a gente tem um poder na nossa mão, né? Porque o papel que o Brasil tem hoje na agenda global, eu acho que, e tem aquele livro do João Moreira Salles, que fala da Amazônia, esqueci agora o nome do livro, ele fala assim, o Brasil foi chamado a uma tarefa que ele nunca teve na sua história, que é exatamente essa liderança e esse protagonismo na agenda climática, porque o que acontece aqui importa ao mundo. Tem um cara que se chama Simon Anholt, que é um grande especialista em marca países e que fala muito de branding e tal. Ele fala o seguinte, você quer saber o que as pessoas no mundo falam sobre o seu país? Pense assim, se hoje o seu país sumisse do mapa do mundo, o que isso ia importar para quem mora em outro continente? Quer dizer, hoje, se a gente sumisse do mapa, o mundo estaria mais em sérios problemas por conta exatamente do papel que a gente tem, né, nessa agenda climática, né? Então, traz isso para o nosso dia a dia de uma forma mais concreta, né? Exato. Sem dúvida, Janine. O Brasil, inclusive, ele tem um protagonismo na agenda climática já há algum tempo, né? Eu acho que, eu gosto de falar, né? A Convenção da ONU, que organiza todas essas convenções climáticas, ela foi criada durante a
Rio 92. Isso. Então a gente pode falar que foi a COP 0, né? Foi aqui no Brasil também, né? Então a gente teve a Rio 92, teve também a Rio mais 20, né? E o Brasil é sempre um país que se coloca como um protagonista e uma liderança global na questão do clima. Ou seja, não somos potência armamentista, não somos potência política, somos potência ambiental. Sem dúvida o que é uma coisa muito legal, né? Sem dúvida nenhuma. Para trazer aqui alguns dados, né, do porquê que a gente é uma potência ambiental. Legal. A gente falou já da nossa matriz, né, Janine, nossa matriz energética, que é majoritariamente limpa e renovável. O Brasil, ele detém também 20% da biodiversidade global. Então, isso é produto, isso é DNA que a gente pode conhecer, e a gente não conhece a maior parte disso, né? Para poder fazer medicamento, para poder fazer cosmético e para poder fazer muitas outras coisas também, culinária, né? O que a gente tem de riqueza que não é acessível a todos, né? E é legal poder ir para esses lugares para poder apresentar também a culinária regional, né? As coisas que não estão no mercado porque não tem essa cadeia pré-estabelecida, né? Mas que podem sim cair no gosto, né? O açaí é um exemplo, né? O açaí, há talvez 20, 30 anos, você não conseguia comprar açaí como a gente compra hoje. E hoje existem cadeias de valor bem estabelecidas para poder colher o açaí, congelar, tirar a polpa, né? E fazer ele chegar até São Paulo, mas fazer ele chegar até a Europa, né? Até a Austrália. Então a gente consegue ver o potencial da criação de cadeias de valor também para poder fazer a renda chegar até essa ponta aqui. Então, o que mais a gente ia fazer falta se a gente saísse do mapa hoje? Nossa, eu sou suspeitíssimo para falar. Mas vai lá, 20%. 12% da água doce do mundo também está aqui no Brasil. O Brasil é uma grande democracia, né, Janine? Então, assim, são muitas coisas que contribuem. E a nossa tradição diplomática também, na questão, é muito respeitada, né? E uma coisa que me dá muita tranquilidade é que a gente tem hoje, na presidência da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, que é um diplomata de carreira super experiente. Da mais alta qualidade. Da mais alta qualidade, assim, respeitadíssimo no mundo inteiro e que está nessa agenda já há décadas. Então, assim, não tem pessoa melhor para poder ser presidente da COP do que o embaixador André Corrêa do Lago. Então, assim, ele está fazendo uma costura global com atores do Brasil e do mundo, assim, que é uma coisa incrível. E, sem dúvida nenhuma, isso vai trazer bons frutos aqui para que a gente tenha esse resultado da COP, tanto na esfera política global, mas também domesticamente aqui para posicionar o Brasil, porque a gente está agora podendo mostrar para o mundo que o Brasil pode ser um provedor de soluções. Quando a gente olha para a questão de recuperação de áreas degradadas, quando a gente olha para muitas tecnologias do agronegócio, que o mundo às vezes não sabe o quão sustentável é o agronegócio brasileiro, e fica nessa, claro que a gente tem questões aqui também, né? Desmatamento ilegal, isso é crime e deve ser combatido. Mas a gente tem também muita coisa aqui que lá fora não é feito e que aqui às vezes a gente nem valoriza também quando o assunto é a gente ter uma agricultura sustentável também, tá? Eu estava vendo hoje, vindo para cá uma matéria, o Brasil consegue hoje dobrar a sua produção de biocombustível sem cortar nenhuma árvore a mais, sem ter que abrir novas áreas de plantio. E a questão do biocombustível é uma coisa que às vezes recebe muita crítica lá fora. Que a gente fala do biocombustível, que aqui pra gente é uma realidade, o etanol... porque vai usar produtos... Vai competir com a produção de comida. Isso. E no Brasil isso não é uma realidade. A gente tem muita área degradada que pode ser convertida tanto para fazer comida quanto para biocombustível, sem que a gente não há competição. A gente tem como crescer as duas coisas sem que uma impacte a outra. Então a gente quer poder mostrar isso para o mundo também nesse momento, para poder posicionar o Brasil como esse provedor de soluções. A gente acha que a gente tem esse potencial e aí a gente consegue fixar, né? A partir do momento que somos reconhecidos como esse provedor de soluções, aí os negócios são feitos, né? As cadeias de valor são estabelecidas. Pensar muito fora da caixinha, né? É olhar para de uma outra forma. Gente, olha, a gente tem 5 minutos aqui para terminar. Eu já devia até ter perguntado se alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta para o Lucas. Quem está aqui com a gente? Quer, Silvia? Aqui, ó. Aqui o microfone. A minha pergunta é como é que a gente pode trabalhar para conscientizar o nosso mercado. Eu pergunto isso porque é uma coisa importante, né? Eu também tento trabalhar nesse sentido, mas tanto o público final
como agente de viagens. Eu vejo vocês falando, existe um plano maior para esse mercado de conscientização, de comunicação por parte das entidades brasileiras ou estamos ainda só engatinhando nesse sentido? Eu acho que é uma boa pergunta para a gente falar sobre o plano de adaptação, Silvia. O Brasil criou, como a Janine bem colocou, o Plano Clima, que é a sua estratégia guarda-chuva, né, para lidar com a questão climática, tá? Dentro do Plano Clima, a gente tem 16 planos setoriais para poder lidar com a questão da adaptação, ou seja, como a gente vai se adaptar para a mudança climática que já está aí, né? A gente tem que lutar contra ela, mas parte dela já está contratada, né? Já vai ter que lidar com ela. E um desses planos é especificamente feito para o setor de turismo, Silvia. Então a gente tem hoje um plano específico para como lidar com o setor de turismo com esse olhar de adaptação, tá? Então, ele está prestes a ser publicado, né, Janine? Acho que ele não está público ainda, mas assim, questão de talvez semanas, provavelmente vai lançar na COP, né? Isso vai estar disponibilizado para todo mundo olhar. E aí, isso acaba sendo um direcionador de política pública, né? Porque a ideia é, claro, que toda política pública tenha uma coerência entre todas elas, né? Então, a ideia é que tudo que seja feito dentro do setor de turismo olhe para aquele plano e esteja em acordo com o plano de adaptação, tá? E um outro item aqui também, que a Janine trouxe brevemente, eu quero também destacar, é a questão da taxonomia sustentável brasileira. Uma taxonomia, pessoal, é um conjunto de regras aqui que vai ser amplamente aceito sobre o que pode ou não pode ser considerado sustentável, né, ou verde na hora de fazer investimentos. O Brasil está publicando aqui agora, né, a sua taxonomia, acho que vai estar tudo pronto até a COP30, tá? E é a primeira taxonomia do mundo a trazer o setor de turismo dentro dela, tá? O que tem de sustentabilidade dentro do turismo e como que isso pode atrair investimentos também. E uma vez na taxonomia, Silvia, a gente passa a ter uma chancela do que é e o que não é sustentável. Isso para o investidor fica muito mais claro. Ele não vai ter medo de investir e ter medo que alguém faça greenwashing, está enganando ele. Não. Tem uma regra clara agora do que é verde, o que é sustentável para poder atrair investimento. Isso a gente acha que também pode ser um promotor de investimento quando a gente olha para o setor de turismo, tá? Então, assim, já há um olhar específico para esse setor quando a gente pensa na política pública também. Acabou a COP, a gente tem uma lição de casa. Agora, Silvia, eu vejo assim, iniciativas isoladas no turismo de entidades e às vezes de áreas do governo, mas não existe uma coisa para responder a nossa pergunta de forma convergente. Acho que isso tem que ser construído, a gente tem que ficar falando até que isso dê certo. Gente, olha, já passamos do tempo, queria agradecer super, Lucas, aqui, a gente podia conversar, a gente vai depois disponibilizar o material que foi gravado para a gente poder trabalhar, e eu espero que a ABAV continue, né, que eu acho que um dos papéis da ABAV está sendo esse, hoje trazer esses temas todos para a gente poder conversar. Nós vamos ter um próximo painel agora, eu convido vocês a ficar, e quero super te agradecer, Lucas, ao CEBEDES, por essa participação. Obrigada.